Eu sou Marco Antônio, advogado, professor de Direito e criei esse canal para você, aluno de Direito com dificuldade na disciplina de Processo Civil. O tema de hoje é agravo de instrumento. Fizemos uma videoaula que falou sobre teoria geral dos recursos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um recurso específico, cuja previsão está lá do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Esse recurso já trouxe polêmica, porque a lei, apesar de ser nova, o STJ já fez uma modificação em sua interpretação. O que eu quero falar para vocês? Quando eu falo em agravo de instrumento, o artigo 1015 ele me apresenta um rol que teoricamente é um rol taxativo. Ele vai dizer assim, cabe agravo de instrumento em tais hipóteses. Só que o STJ, interpretando o Código de Processo Civil, ele estendeu, ele fez uma interpretação mitigada desse rol taxativo, dizendo que sempre que for urgente uma questão, eu posso utilizar do instrumento chamado agravo, do recurso chamado agravo de instrumento. E qual é a hipótese de cabimento do recurso chamado agravo de instrumento? Bom, ele cabe apenas de decisões interlocutórias. Nós já fizemos uma videoaula falando sobre decisões interlocutórias. Desde o momento que eu distribuo a minha petição inicial, vamos supor, eu pedi justiça gratuita e o juiz indeferiu. Eu pedi tutela provisória e o juiz indeferiu. Até o final do processo, ou pode até acontecer com o próprio réu de fazer algum pedido para o juiz indeferir, essas decisões dadas pelo juiz no curso do processo, elas podem trazer um prejuízo à parte. Então, vamos imaginar, eu peço uma tutela provisória, tema que já abordamos em uma videoaula. Eu peço tutela provisória, o juiz indefere. Daquela decisão, cabe um recurso chamado agravo de instrumento. Bom, eu peço tutela provisória, o juiz defere. Mas o outro lado, a parte contrária, ela se sente prejudicada. Daquela decisão caberá agravo de instrumento. Então, quando nós falamos em agravo de instrumento, eu estou falando que é um recurso que cabe das decisões interlocutórias, das decisões que ocorrem no curso do processo, ou seja, toda e qualquer decisão que não ponha fim ao processo, ainda que seja de mérito, parcial de mérito. Então, toda e qualquer decisão que não ponha fim ao processo. Bom, mas são todas as decisões que cabem um recurso de agravo de instrumento? Não, não são todas as decisões. O artigo 1015 do CPC de 2015, ele trouxe para nós um rol taxativo. Eu adoraria falar sobre o rol taxativo, explicar um item por item, mas o STJ, ele mitigou a interpretação dada pelo artigo 1015, dizendo que não só nas hipóteses do artigo 1015 é cabível o recurso de agravo de instrumento. Ele estendeu e disse, sempre que for urgente aquela matéria, é cabível o recurso de agravo de instrumento. Percebam, quando eu falo agora em agravo de instrumento, o objetivo, a ideia que eu preciso ter é, essa matéria é urgente? Porque se ela for urgente, eu preciso recorrer. E se eu vou recorrer, o recurso adequado é o agravo de instrumento. Bom, mas saiu a decisão, e aquela decisão eu olhei, analisei e não achei que ela é tão urgente. O que eu faço? A princípio não faz nada. A princípio o que você vai fazer? Você vai aguardar o processamento daquele teu processo, o andamento daquele teu processo. Você vai aguardar. Veio a sentença. E a sentença lhe foi desfavorável. E você entende que se o juiz tivesse modificado lá atrás aquele seu direito que você pediu, tudo teria sido diferente. Bom, aí você vai utilizar uma coisa chamada preliminar no seu recurso de apelação. Explicando novamente de uma outra forma para ficar bem claro. Vamos imaginar, vamos trabalhar com exemplos. Vamos imaginar que eu peça a produção de uma prova no processo. Uma prova testemunhal, uma prova documental. Vamos imaginar ainda que o juiz indefira a produção daquela prova. Faço um parênteses. O juiz é o destinatário da prova. Ele sabe qual é a prova útil ou não. Então ele pode indeferir, não há nenhuma irregularidade nisso, desde que ele fundamente o porquê que ele deferiu ou indeferiu. Porque se ele não fundamentar, qualquer decisão não fundamentada é nula. Então ele fundamentou aquela decisão, então ele tem o direito de deferir ou indeferir aquela prova. Aquela questão poderá até ser urgente, vamos supor que é uma prova que possa perecer. Aí eu posso sim pedir
de acordo com o novo entendimento do tribunal do STJ, eu posso sim pedir, através de agravo de instrumento, a revisão, a reforma daquela matéria. Mas a prova não pode ser não tão urgente, pode ser produzida posteriormente. E aí o que eu faço? Eu aguardo o processo. Eu aguardo o andamento do processo. Se lá no final a ação foi julgada de forma desfavorável à minha pessoa, e se aquela prova tivesse sido produzida, na minha cabeça tudo teria sido diferente, o que eu faço? Bom, não cabe mais agravo de instrumento, já passou, já estou na sentença, e da sentença cabe apelação. Eu faço na minha preliminar de apelação. Então, é assim que eu processo. Então, voltando, agravo de instrumento é o recurso que eu utilizo contra decisões interlocutórias. Qualquer decisão interlocutória, não, só as urgentes. As não urgentes eu faço em preliminar do meu recurso de apelação, caso eu entenda que fui prejudicado por aquela decisão. Tá? Então é aquela decisão que indeferiu a prova, ou indeferiu algum pedido no curso do processo, me trouxe um prejuízo. Eu faço em preliminar de apelação. Falar do recurso agravo de instrumento. Então, quando eu falo em recurso agravo de instrumento, ele tem algumas características. A primeira característica dele é que é o único recurso cujo protocolo eu faço na instância superior. Então, o agravo de instrumento é o recurso que eu utilizo contra as decisões interlocutórias de natureza urgente em primeiro grau de jurisdição. Ok. Onde que eu protocolo o meu recurso? Direto no tribunal. Eu faço o protocolo direto no tribunal. E esse recurso ele tem uma característica de natureza mista, porque ele permite que o juiz de primeiro grau se retrate. Então, como funciona? Eu distribuo o meu agravo de instrumento perante o tribunal e o Tribunal de Justiça ele cobrará informações do juiz de primeiro grau. Ele pedirá para que o juiz de primeiro grau preste os esclarecimentos sobre a decisão dele. Nesta oportunidade que o juiz prestará os esclarecimentos sobre a sua decisão, ele pode se retratar, falar, opa, eu cometi um erro mesmo. Bom, eu tenho 20 anos de experiência, talvez alguns colegas já tenham visto, eu ainda não vi um juiz se retratar numa situação como essa, por mais grosseiro que fosse o erro. Eles mantêm as decisões por seus próprios fundamentos. É basicamente isso que nós, na prática temos visto. E se o juiz não se retratar, o que vai acontecer? O tribunal irá fazer o julgamento. O agravo de instrumento, ele não tem efeito suspensivo. E o que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é uma característica possível ao recurso que suspende a decisão que eu estou impugnando. Então vamos imaginar que eu sou o réu e contra mim foi deferida uma decisão interlocutória, numa tutela provisória, falando que eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não fizer, eu tenho multa diária de R$1.000. Tudo bem, conseguiram captar? Então o juiz falou, você tem que fazer, vamos supor, religar uma linha telefônica, sei lá, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000. O meu recurso de agravo de instrumento, ele não suspende a exigibilidade dessa obrigação. Se eu quiser que ela seja suspensa, eu preciso pedir no meu recurso. Eu preciso pedir a concessão do efeito suspensivo, para que aquela decisão dada pelo juiz, aquela decisão que eu estou impugnando através do meu recurso, ela fique suspensa, ou seja, ela fique sem efeitos jurídicos, no tempo e no espaço. É como se ela não existisse até o tribunal se pronunciar sobre ela. Mas o tribunal não é obrigado a te conceder o efeito suspensivo, mas você pode pedir. Quem faz a análise desse pedido de efeito suspensivo é o relator. Todo recurso tem uma pessoa denominada relator, e o relator é o que vai analisar os requisitos de admissibilidade do seu recurso, inclusive o seu pedido de efeito suspensivo. Mas o efeito suspensivo, nós temos esse efeito suspensivo e temos o efeito suspensivo ativo. Qual é a diferença de um para o outro? No suspensivo, que vocês já conhecem, que eu acabei de falar para vocês, eu quero suspender uma decisão. Mas e no suspensivo ativo? Suspensivo ativo é diferente. Eu quero modificar uma decisão. Exemplo, eu pedi para o juiz me conceder uma tutela provisória. Vamos pensar em tempos de Covid que nós estamos vivendo, para que o meu cliente passe por um procedimento cirúrgico que o convênio tem negado, ou que ele faça alguns exames que o convênio médico tem negado.
Então, como eu faço? Eu faço o meu pedido de tutela provisória, falo da fumaça do bom direito, do perigo da demora. O juiz fará a análise. Se ele entender que não é cabível, que meu pedido é impertinente, ele vai indeferir e fundamentar a decisão dele. Quando eu fizer o meu recurso para o Tribunal de Justiça, chamado agravo de instrumento, o meu agravo de instrumento, eu não quero que aquela decisão fique daquele jeitinho que ela está, suspensa no tempo e no espaço, porque meu cliente precisa passar por uma cirurgia amanhã. É o transformar o efeito suspensivo, é transformar o não do juiz de primeira instância em sim. Então eu peço o efeito suspensivo ativo para que o tribunal ativamente modifique, ainda que provisoriamente, ainda que com caráter precário, que ele modifique o resultado, a decisão dada pelo juiz. Então esse é o efeito suspensivo. E para eu pedir tanto o efeito suspensivo normal ou efeito suspensivo ativo, o meu recurso precisa demonstrar o perigo da demora, periculum in mora, e a probabilidade do direito, a fumaça do bom direito. Esses são requisitos obrigatórios. Eu preciso demonstrar. Sem essa comprovação, o efeito suspensivo não será deferido. Lembrando, efeito suspensivo nunca será deferido de ofício. É a requerimento da parte, no corpo do seu recurso. Eu preciso requerer expressamente a concessão do efeito suspensivo. Bom, e como é que eu faço o agravo de instrumento? O agravo de instrumento é um recurso que eu faço o protocolo direto no tribunal. Pode ser Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, vai depender da competência da justiça originária. Eu faço direto no tribunal. Esse meu recurso, como qualquer outro recurso, eu ataco a decisão. Eu não falo que eu estou certo, eu falo que o prolator da decisão se equivocou. Eu preciso atacar a decisão pedindo a reforma ou a nulidade, se for o caso, mas eu ataco a decisão. Então o recurso ele precisa ser desenvolvido de modo a atacar a decisão. Atacar a decisão. Outro ponto muito importante que eu preciso tratar com vocês. Quase todos os nossos processos, eles são eletrônicos, mas ainda existem muitos processos físicos. Se eu faço um agravo de instrumento de um processo físico, imagine assim, ó, o processo é físico, tá? É papel. O processo está lá, o originário está lá na primeira instância. Eu não falei que eu faço o protocolo no Tribunal de Justiça, numa outra instância? Sim, eu faço numa outra instância. Se eu faço numa outra instância e o processo é físico, ele não subiu. Ele continua lá com o juiz de primeira instância. Eu preciso anexar cópias obrigatórias. Cópias obrigatórias do processo. É uma formação daquele instrumento chamado agravo, é uma formação daquele instrumento que permita o tribunal que não teve acesso aos documentos originais do processo, que permita ao tribunal conhecer da matéria. Então eu preciso ter a cópia da petição inicial, preciso ter a cópia do despacho agravado, eu preciso ter a cópia da publicação do despacho agravado, se tiver já sido apresentada a defesa, a cópia da defesa, a cópia da petição que motivou aquela decisão agravada. Então são peças que a lei exige que no processo físico eu apresente. Hoje vigora um novo Código de Processo Civil estabelece que se eu juntei uma peça ilegível ou se ficou faltando alguma peça obrigatória, o tribunal, através do seu relator, o relator daquele recurso, me dará a oportunidade de suprir aquele erro, me dará a oportunidade de sanar aquele erro. Então hoje eu tenho essa possibilidade, no Código de 73 não tinha essa possibilidade. Então hoje eu tenho a possibilidade de corrigir, trazendo a peça que ficou ilegível ou ficou faltante para que o tribunal possa analisar o meu recurso. Então, na hora da formação do meu recurso, eu preciso trazer cópias obrigatórias, tá? Cópias obrigatórias, previstas lá no artigo 1017 do Código de Processo Civil. Então lá ele vai estabelecer quais são as cópias que eu preciso trazer obrigatoriamente sempre que o processo for físico. E se o processo for eletrônico, se o processo for digital, eu preciso? Não, é uma faculdade. É uma faculdade. Por que isso? É um sistema lógico. Porque quando nós falamos em processos eletrônicos, o relator basta fazer um clique no processo originário, ele tem acesso a qualquer cópia que ele queira. No processo físico não tem esse clique. Não tem como ele clicar num ícone, num link e aparecer o processo originário. Ele não tem essa possibilidade, porque o processo está
materialmente na outra instância, na primeira instância. Então, eu preciso trazer cópias obrigatórias sempre que o processo for físico. Se eu não trouxer, tem a possibilidade de complementar ou corrigir aquela informação dentro do prazo de 5 dias. Outra característica importante do agravo de instrumento é o fato do protocolo ter sido feito direto no tribunal, ou seja, o juiz de primeira instância nem sabe que eu fiz o agravo. E aí a lei vai dizer que eu preciso informar ao juízo que eu fiz a interposição do agravo de instrumento. Esse informe de interposição ele é obrigatório para os processos físicos. Para os processos eletrônicos, ele é facultativo. E qual é a finalidade? Permitir o juízo de retratação. Essa é a ideia. Então, eu preciso, quando o processo for físico, eu preciso obrigatoriamente avisar o juiz de primeira instância. E se eu não avisar, eu esqueci de avisar o juiz de primeira instância, o que acontece? Em tese, nada. No primeiro momento, nada. Porém, se o agravado, ou seja, a outra parte do processo, o agravado, te dedurar, esse é o termo que eu utilizo, dedurar, ele informar para o juízo, informar para o tribunal que você deixou de avisar o juiz de primeira instância e que era obrigatório, o seu recurso não será conhecido. E esse informe de interposição de agravo de instrumento, que é feito para o juiz de primeira instância, ele deverá ser feito no prazo de 3 dias, não é a qualquer tempo. Depois do protocolo da minha petição, eu tenho 3 dias úteis para fazer o informe de interposição da distribuição do meu agravo de instrumento. O relator fará a análise primeiro do pedido de efeito suspensivo, se existe, se irá deferir ou não, e também determinará a intimação do agravado para apresentar sua resposta, denominada contraminuta. E qual é o prazo que ele tem? Prazo de 15 dias. Todos os recursos e as respostas dos recursos no Código de Processo Civil têm um prazo único de 15 dias, mas toda regra tem exceção. Embargo de declaração, prazo de 5 dias. E diz o Código de Processo Civil que o relator designará data para julgamento em prazo não superior a 1 mês. Na prática, não é bem assim que funciona, mas é o que diz o próprio Código de Processo Civil. Galera, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, façam comentários. Se vocês querem que seja abordado algum tema específico a respeito do agravo de instrumento, alguma peculiaridade do agravo de instrumento, por favor, faça seu comentário e eu teria o prazer de responder aos senhores. Se tiver também sugestões de temas, eu agradeço. Por favor, esse canal é um canal participativo, eu preciso muito da opinião de vocês, eu preciso muito dos pedidos de vocês para que eu possa desenvolver os temas. Vamos supor, se você quiser um tema específico, por favor, faça o seu pedido e assim que eu tiver a possibilidade eu desenvolvo o vídeo para você, trazendo, aprofundando o tema, aprofundando o conhecimento. Agradeço mais uma vez, muito obrigado.